Olá, seja bem-vindo. Segunda-feira, 29 de novembro. Boa semana para você que nos acompanha. Agora são quase 9h30 da manhã e a partir de agora a gente confere junto as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.785 casos de Covid-19. Desse total, 25.957 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 6.341 pessoas e, infelizmente, já são 805 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 17 pessoas internadas e dos casos confirmados são 4 internações, sendo 2 em UTI, e dos casos suspeitos são 13 pessoas internadas e até o momento 4 permanecem na UTI. Somados, os números representam 20% de ocupação em leitos de UTI e 24% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação. Já foram 386.772 doses aplicadas. Ou seja, 81% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 75% completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose, ou então a vacina de dose única, e outras 21.307 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, a gente traz aqui para você no Bom Dia. Eu falei que era quase 9h30, mas na verdade são quase 9h20 e hoje aqui no Bom Dia a gente está recebendo a diretora de Participação Social, que assume em janeiro a Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, Gilane Dias. Bom dia, Gi, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia aos telespectadores do Bom Dia, Jacareí da TV Câmara. Gi, eu queria que a gente começasse falando sobre o que é essa subsecretaria, do que ela vai tratar. A Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos acho que é um presente para Jacareí e uma grande sinalização de respeito e responsabilidade do Poder Executivo, onde a gente pode estar olhando de forma integral e ampla a sociedade, os moradores de Jacareí como um todo, essencialmente aqueles que mais precisam desse olhar e atenção, que são as minorias. E a gente fala de minorias, mas na verdade essas minorias representam quase a maioria da nossa população, né? Exatamente. E como que vai ser esse olhar da Secretaria, quais serão as demandas, qual será a atuação? Hoje, a gente, no processo, no formato da Subsecretaria, na sua criação, que é a partir de 3 de janeiro, ela será composta por 3 assessores e 2 funções gratificadas. A gente tem como norte principal o olhar integral para mulheres, igualdade racial, pessoas com deficiência. Outras vertentes que precisam, outras demandas, outras pessoas as quais precisam ser trabalhadas também. Esse olhar para a intolerância religiosa, migrantes, LGBTQIA+. Então, olhar de forma integral para essas maiorias, né, que estão invisibilizadas no município, de uma forma geral no país, né? Não é difícil trazer e trabalhar essa demanda. É claro que o município trabalha dentro das suas pastas, mas esse olhar integral, respeitoso, zeloso, garantindo e promovendo direito, a gente começa a atuar a partir de janeiro. E o prefeito Isaías Santana, ele disse, né, que essa demanda que vai vir para a subsecretaria são demandas que já estão nas outras pastas e vocês vão poder ter um olhar mais cuidadoso, poder trabalhar mais junto da população. Como é que vai funcionar isso? Quando a gente fala de minorias, ou essa grande maioria, a gente sabe que tem um grande fluxo na educação, tem um grande fluxo na assistência social, na saúde, né? Então, a defesa e direito do cidadão existe, essa demanda existe, mas eles trabalham de forma imediata. Eu sempre digo que o poder público ele tem um coração gigante, mas o braço é curto. Então, a gente acaba o tempo todo apagando incêndio. Esse olhar integral ainda não é permitido. Então, quando você fala como que vai ser, a gente já tem informações, a gente já tem indicadores de como startar. E a gente vai seguir esse processo trabalhando junto com a população, junto com o poder público, junto com a sociedade civil, porque junto a gente consegue. Sozinho é mais difícil. E vocês vão ter uma atuação muito ativa. Como é que vai ser, Gi? Porque vai ter um conselho também, ele é deliberativo, ele é participativo, assim como a subsecretaria. Como que funciona todo esse trabalho? A subsecretaria ela vai abraçar, né, vai ser responsável direto por 3 conselhos. Então,
Então a gente traz para a subsecretaria o Conselho da Mulher e o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu não falei da pessoa com deficiência, importantíssimo. Também é esse olhar. E aí, a partir de janeiro, a gente cria o Conselho de Igualdade Racial. Sim. Então, a gente traz a sociedade civil, o trabalho no movimento negro, de matrizes africana, de defesa da mulher, de movimentos artísticos e culturais e da promotoria de direitos humanos. Ele é consultivo, mas ele constrói as políticas junto. Ele me diz, ele me orienta, ele vai, de certa forma, trazer para a gente o que está acontecendo na ponta. Sim. Porque a gente tem um olhar muito amplo, né, sobre o que está acontecendo. Eu sempre digo que a gente está como se fosse um drone olhando de cima. E aí a gente vai aterrissar. Sim. A gente vai trazer e falar com todos esses movimentos, essas representações, para que a gente possa caminhar junto. Quando a gente se pergunta por que traz uma subsecretaria, hoje a cada 2 horas uma mulher é vítima de violência. Somos 54% da população que se diz negra, e quantas estão representadas no nosso entorno, né? Quantas pessoas estão trabalhando em cargos maiores do povo negro? Quantas pessoas a gente está conseguindo inserir tendo esse olhar zeloso e responsável da pessoa com deficiência? E aí vai. A gente já volta aqui para a nossa conversa, peço licença a você. A doação de uma pessoa doar sangue pode beneficiar até 4 pacientes. Para quem quer realizar a ação, é necessário comparecer ao banco de sangue localizado em São José dos Campos. Você confere agora na matéria quem pode doar e quais são as restrições aplicadas. O Hamilton e o Lucas tiraram o dia para fazer uma atividade em comum. Os dois vieram até o banco de sangue de São José dos Campos para fazer uma doação. A necessidade de doar é importante, sempre doei, entendeu? Sempre vou doar e incentivo a todos que doem sangue, que é importante, está precisando. Muitas pessoas precisam. Muito bom ajudar as pessoas, né? Porque normalmente quem precisa da doação é quem está bem debilitado, quem está precisando mesmo. E é algo que não custa nada pra gente fazer, né? E é algo saudável também. Pelo menos 130 doadores comparecem ao local para contribuir com uma ação que pode beneficiar até 4 pessoas. O serviço ele realiza, em média, em toda a região do Vale do Paraíba, 3.500 transfusões e nós atendemos os principais hospitais da região. Então é de suma importância a gente poder contar com a ajuda da população através da doação de sangue para que a gente possa garantir o atendimento desses pacientes. No mês de novembro é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, como uma forma de homenagear as pessoas por essa valiosa participação no ato de ajudar o próximo. Esses heróis que de forma altruísta doam um pouco de si para ajudar um próximo, sirvam de fonte de um exemplo, para que outras pessoas sigam este exemplo tão bonito de amor ao próximo que é a doação de sangue. Os requisitos básicos para a doação são ter entre 16 e 69 anos, mas a primeira doação deve ser feita até os 60 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter repousado 6 horas e não estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos como os ovos, leites e derivados. A recomendação é dar preferência para alimentos leves, como chás, frutas e bolachas salgadas. Ao chegar aqui, o doador ele preenche uma ficha na recepção. Após esse procedimento, ele é encaminhado à triagem, onde ele passa por uma entrevista para avaliar se ele de fato vai poder doar ou não. O coordenador ressalta que os fatores que podem impedir a doação são avaliados de acordo com cada caso, mas alguns são definitivos, como as cirurgias cardíacas, neurológicas e bariátricas. A tatuagem, que ela impede apenas por 1 ano, assim como a micropigmentação na sobrancelha, o Covid, que a gente acabou, né, de passar por essa pandemia e ainda estamos passando, na verdade, é também um impedimento. Aqueles que tiveram Covid só vão poder doar 30 dias após. Jacareí ainda não faz uma coleta diária de sangue, mas a previsão é que em 2022 seja feita uma coleta mensal no laboratório municipal. Os interessados podem realizar as doações no Banco de Sangue em São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 12h30. A gente volta aqui para a nossa conversa com a Girilane Dias, que é diretora de participação social, mas em breve será subsecretária aqui de Jacareí. Gi, eu queria falar um pouquinho mais sobre o conselho. Serão 3 conselhos, 2 deles já existem. Como que vai ser formado os membros do conselho?
Isso, 2 conselhos já existem, já são instituídos, inclusive recentemente foi impostado novamente o Conselho da Mulher. Parabéns a todo o trabalho da assistência. E a gente traz agora a gente institui no município o Conselho de Igualdade Racial. Ele vai ser composto por 14 membros, 7 do poder público, né, indicado pelo Executivo, saúde, educação, assistência, desenvolvimento econômico, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Saúde, educação, assistência, desenvolvimento econômico, defesa do cidadão. Sim. E a indicação também da subsecretaria. Da sociedade civil a gente traz o movimento negro, defesa da mulher, entidades culturais, promoção dos direitos humanos a gente também traz, e matriz africana. Então, essa composição bonita vai poder nortear as políticas públicas junto à subsecretaria nos próximos anos. E claro que tudo isso também depende da participação da sociedade civil. É importante que os munícipes aqui de Jacareí participem da subsecretaria, dos conselhos. Como é que vai ser toda essa parceria da subsecretaria, dos conselhos com as lideranças e a população aqui de Jacareí? Quando a gente fala e a gente faz esse convite, esse chamado para a sociedade civil, a gente está abrindo, né, as portas e dizendo que é uma construção participativa. O Conselho representa a sociedade, né? O Conselho Sim. traz as demandas, o Conselho traz todo esse olhar de como a gente deve seguir, de como a gente deve caminhar. A subsecretaria está sendo construída, como você mesmo disse, eu estou diretora de participação e a gente está em todo esse processo de construção e abrindo as portas para essa demanda desafiadora, mas essencialmente muito respeitosa para o município. E também vai ter uma participação, claro, do Poder Legislativo, né? Como que os vereadores vão poder ajudar e participar dessa criação, dessa mudança aqui em Jacareí? Sim, os vereadores vão participar. Isso é uma casa de leis, né? A Câmara Municipal de Jacareí, a gente precisa propor leis para que possa garantir, né, os direitos, para que possa garantir a Constituição, para que possa garantir o respeito ao próximo e políticas públicas que atendam todas as pessoas que precisam. Sempre vai ser assim, né? Eu vou dizer incansavelmente. O sucesso da subsecretaria, o atendimento à população que precisa, ela só será efetiva com a ajuda de todos. E aqui a Casa Legislativa é um lugar mais aberto do que a Prefeitura, por exemplo, né? As pessoas têm mais acesso aqui. Então acho que fica mais fácil da população chegar aqui e os vereadores levar essa demanda para vocês. Sem dúvida, a gente sempre está aberto. Já tive algumas conversas com alguns vereadores que já me convidaram, a gente já conversou sobre algumas pautas que alguns vereadores já tocam e a gente vai conseguir construindo sempre juntos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como você tem se preparado para esse momento que acontece em janeiro. O SAAI, através do Programa de Interação e Educação sobre Saneamento, lança o Aqua Empreendedores. A proposta é captar trabalhadores e empreendedores que atuam no ramo de higienização, lavagem e limpeza automotiva a seco, a fim de reduzir o desperdício de água potável, promovendo o consumo consciente da água, fomentando a economia local e criando oportunidades de negócios sustentáveis com geração de emprego e renda. O projeto Aqua Empreendedores tem previsão de formar a primeira turma ainda no mês de dezembro de 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 4/12 pela ficha disponível no jacareí.sp.gov.br. A gente fala agora sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 que continua aqui em Jacareí. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo com a gente lá do plenário. Bom dia, Isa. Quais são as informações sobre a campanha hoje? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo. A nossa cidade dá continuidade na campanha da vacina contra a Covid-19. Você acompanha aí na tela agora uma arte com todas as datas de aplicação de hoje, segunda-feira, dia 29. Então, hoje a Prefeitura irá aplicar a primeira dose para toda a população com mais de 12 anos que, por algum motivo, ainda não tomou nenhum imunizante.
Hoje a gente tem também a aplicação de segunda dose de todos os imunizantes. Então, a aplicação da segunda dose da Coronavac para aqueles que receberam a primeira no dia 8 de novembro ou em data anterior. A aplicação também da segunda dose da AstraZeneca para aqueles que receberam a primeira no dia 4 de outubro ou em data anterior. E, por fim, a aplicação da segunda dose da Pfizer para os maiores de 12 anos que receberam a primeira no dia 8 de novembro ou em data anterior. E, claro, a gente tem agora a aplicação da dose reforço para aqueles que têm mais de 18 anos e tomaram a segunda dose ou dose única há mais de 5 meses, que dá aí na data do dia 29 de junho ou em data anterior. O atendimento será realizado das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde em todas as unidades municipais de saúde da família e também unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Central, onde esse horário de atendimento se estende mais um pouquinho, sendo das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. E lembrando que quem for tomar a segunda dose da Coronavac, essa aplicação acontece exclusivamente na UBS Central, onde tem aí esse horário mais estendido. Na hora da aplicação, como sempre, é necessário apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de residência e não esquecer da carteirinha de vacinação que comprova que foi tomada a primeira dose ou a segunda dose para a dose reforço. Lembrando também, para quem tem menos de 18 anos e for tomar a vacina contra a Covid-19, é necessário estar acompanhado de pais ou responsáveis ou levar um termo de autorização com a cópia do documento do pai ou responsável. Para ter acesso a esse termo de preenchimento de autorização, aos endereços de aplicações e também mais informações, basta entrar no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br e, em caso de dúvidas, ligar no 156. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela, pelas informações. E a médica e ex-vereadora Márcia Santos recebeu o título de cidadã jacariense em sessão solene realizada na Câmara. Abner de Madureira foi o autor do projeto, aprovado pelos parlamentares. A médica e ex-vereadora Márcia Santos recebeu em sessão solene ocorrida na Câmara o título de cidadã jacareiense. O autor da homenagem, vereador Abner de Madureira, ressaltou os motivos que o levaram a apresentar o projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A Márcia é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa fantástica, uma mulher batalhadora, guerreira, que ama o que faz, uma médica que ama a nossa cidade. E nós estivemos aqui, né, em 2017 até 2020, fomos companheiros aqui na Câmara Municipal e por várias vezes eu solicitei apoio à doutora Márcia nas questões de saúde e por esse motivo, né, pelo amor que ela tem tido durante todos esses anos pela nossa cidade, nada mais justo que reconhecê-la como cidadã jacareiense, né, já que ela não é nascida em nossa cidade e realmente é uma pessoa que merece esse reconhecimento. Márcia nasceu em Aracaju, Sergipe, e se mudou para Santos ainda na infância. Ao se formar em medicina, decidiu vir morar em Jacareí por ter se encantado pela cidade durante os anos de universidade, porque no trajeto de ônibus sempre passava por aqui. Trabalhou e ainda trabalha em algumas unidades de saúde da cidade e em 2016 foi eleita vereadora. O mandato se encerrou no fim de 2020. Ela disse estar honrada com o título de cidadania. Esse amor publicitado, né? Esse amor por Jacareí é para todo mundo que quer ouvir. Minha cidade, minha terra, minha casa, Jacareí. É isso, é tornar público isso, esse amor. Durante a sessão, amigos e familiares puderam acompanhar um vídeo com depoimentos e histórias da homenageada. Em seu discurso, Abner destacou características de Márcia em sua profissão e na carreira política. Ela, por sua vez, lembrou passagens da infância e o seu amor por Jacareí. É um grande exemplo de luta, né? Um grande exemplo para as pessoas que às vezes pensam em desanimar por algum motivo. Está aí o exemplo dessa mulher que suportou tudo e chegou aonde chegou. Hoje uma médica cardiologista na nossa cidade. Foi vereadora e tem que voltar para essa casa
pela sua participação, pelos projetos que ela trouxe para essa casa. Então fica essa mensagem para a nossa cidade. Desde o início, eu escolhi Jacareí. Algumas vezes perguntavam para mim, mas por que não escolher um outro município? Porque eu me namorei mesmo por aqui, me apaixonei por Jacareí. E aqui, família, criei minha família, meus filhos nasceram aqui, comecei minha carreira como médica, como pessoa, né, como mãe, como mulher, fazendo amizades, me apaixonando. Aqui está a minha história, aqui está a minha vida. Então, mesmo quando eu não estiver aqui, a minha história, minha sementinha está nessa cidade, que é onde eu plantei. O título de cidadania é a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo e a escolha se dá no plenário da Câmara por meio de votação secreta. Parabéns à doutora Márcia Santos pelo título. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a Girlane Dias. Gi, eu queria que você me contasse como que você está se preparando para esse momento, para assumir a subsecretaria em janeiro. O processo de preparação acho que vem desde que a gente nasce e tem esse olhar já para pessoas, né? Se você me perguntar 1 milhão de vezes, eu direi que o grande barato, o grande prazer da minha vida é cuidar de pessoas. Eu estou no poder público há 5 anos, né? Trabalhando. Sim. Já estive na Câmara, estive na Fundação Cultural, estou na Secretaria de Governo. E isso potencializa o meu olhar amplo para as políticas públicas do município, dados, indicadores. Fora isso, de formação, sou publicitária, tenho 2 especializações em comunicação, uma na USP. E agora, desde março, venho me especializando em direitos humanos, né? Como Deus escreve certo, né? Nem imaginava receber esse convite, mas já venho me especializando desde março em direitos humanos, para que a gente possa estar tendo esse trabalho. Paralelo a isso, estudando de forma intensa todos os indicadores do município, para que a gente possa fazer políticas, né, de promoção de igualdade, de direitos humanos, de forma assertiva. Como que você recebeu esse convite do prefeito Isaías Santana? Como é que foi esse momento para você? Você estava lá. Sim. Você estava lá. Quando foi criada a subsecretaria, quando veio o projeto, essa movimentação desde julho, eu fiquei muito feliz, porque é um passo muito grande que o município dá, né? E é um passo na hora certa, não está nem adiantado nem atrasado. Acho que esse é o momento. Sim. Esse é o momento em que o município tem condições de estar recebendo a subsecretaria. E eu fui pega de surpresa. Fui pega de surpresa num evento ao qual assinava o decreto e abraço de forma muito intensa para que a gente possa cuidar de pessoas, para que a gente possa olhar para pessoas de forma integral, para que a gente possa tratar o próximo de forma igual. Eu, como uma mulher jovem, aos 43 anos, negra, tive a oportunidade de estudar, mas sei que não é fácil. Sim. Eu, como mulher, quando eu vejo esses dados estatísticos, isso me toca. E como que eu posso contribuir com o meu trabalho, com políticas públicas e com a minha dedicação? Se errar, Larissa, foi tentando acertar, de forma muito respeitosa, e vou fazer o meu melhor, né? Grata demais pelo executivo, grata demais ao prefeito por essa oportunidade e feliz porque Jacareí dá um passo muito grande. Sim. Como você bem disse, a subsecretaria veio no momento certo, né? Como que você acha que o executivo identificou essa demanda e entendeu que a cidade finalmente precisava dessa subsecretaria? Hoje, se a gente olhar os dados estatísticos, né? A gente todos os dias se pega com notícias muito tristes, né? Essa questão de injúria racial, essa questão da violência contra a mulher. Feminicídio. Essa falta de políticas públicas para a pessoa com deficiência, essa intolerância religiosa, essa intolerância contra a diversidade, onde as pessoas não têm direito de ser quem elas são, né? Então, eu acho que isso vem de encontro ao município que está preparado para respeitar e para cuidar de cada cidadão jacareense. E a gente vai fazer isso junto. Estou muito feliz, muito grata, e tenho certeza que junto com o Legislativo, junto com a população e com o apoio do Executivo, né, eu respondo diretamente para o gabinete, muito feliz, né, pela parceria e pelo respeito que a Patrícia também tem por mim, e vamos seguir juntas.
E uma questão que se levantou quando foi criada a subsecretaria foi, claro, o orçamento da subsecretaria. De onde vai vir, como é que vai funcionar isso, Gi? É importante dizer que quando a gente institui um órgão no município, ele passa a existir para a federação. Como viriam investimentos para o município na pauta de igualdade ou em defesa da mulher de forma integral, se não tinha órgão instituído? Então é importante dizer que a gente não é despesa, é receita. Porque a gente passa a receber projetos e a gente também passa a correr atrás de emendas impositivas. Esse é um compromisso que eu faço com o município. Eu dei um dado recentemente onde 5.570 municípios no país somos hoje. E falando da pauta de igualdade racial, por exemplo, instituída, que fez adesão de promoção de igualdade racial na federação, são 127. Nossa, é pouquíssimo. Então, para você ver como Jacareí deu um passo gigantesco, seremos os 128, se Deus quiser, farei de tudo para que a gente faça essa adesão o mais rápido possível. Porque daí a gente tem condições de correr atrás de investimento. Sim. Porque daí a gente diz para o Estado e para a Federação que de forma integral também estamos aqui e podemos receber, temos condições de gerir políticas públicas. Então, de novo, a gente não é despesa, a gente é receita. Perdão, pode continuar. E quando você fala de orçamento, eu estou dentro do gabinete. Sim. Então, o orçamento é do gabinete. Tá bom? E isso funciona também para os assessores? Isso Secretaria funciona. como geral. Tudo que a gente precisar no sentido de investimento, de manutenção, isso está dentro do investimento do gabinete. Gia, peço licença a você. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir mais notícias sobre a cidade, informações sobre o vestibular da FATEC e vai saber mais sobre a campanha do Novembro Azul. A gente volta já. Pergunta-se se é possível clonar a digital através da imagem de uma selfie para fazer uso nos leitores biométricos. Não, isso não é possível, por dois motivos básicos. Primeiro, que a selfie ela não tem a nitidez necessária para fazer a leitura da impressão digital. E mesmo que isso fosse possível, que fosse possível através dessa imagem fazer a reprodução da digital de uma pessoa. Os leitores de impressão digital hoje em dia, eles têm, além da imagem da impressão digital, eles têm uma leitura de tecido vivo. Ou seja, a partir do momento que você introduz nele uma digital artificial feita de silicone ou de plástico, essa imagem não será feita a leitura dela, porque eles têm a capacidade de discernir um material sintético da pele humana. Portanto, continue fazendo suas selfies, dando paz e amor e o positivo, sem a menor preocupação. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. Por isso eu vou me cuidar. O Zika vírus não vai me achar. O Zika vírus não vai me pegar. Um repelente eu vou passar. Meias compridas e roupas longas. Eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele tão vermelha. Ninguém vai me machucar.
9h47, estamos de volta e a gente começa agora conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador Dude, do PL, que enviou requerimento à Jacareí Transporte Urbano, pedindo que os ônibus da linha 2 voltem a prestar serviço no horário das 5 da manhã a moradores do Jardim do Vale, na região sul da cidade. Próximo destaque de hoje do vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre o uso do serviço de capina elétrica executado em áreas públicas de Jacareí. E o último destaque de hoje do vereador Abner de Madureira, do PSDB, que enviou indicações à prefeitura pedindo adequações na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao antigo batalhão da PM, para proporcionar mais segurança e fluidez ao trânsito dos veículos. Lembrando que mais sobre o trabalho dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui para a nossa conversa com a Girlane Dias. Gia, eu queria que você me falasse se você já conseguiu identificar quais serão os maiores desafios da subsecretaria, como é que vocês vão trabalhar nesse começo de ano. A gente está num processo de estudo, levantando indicadores, né? E o maior desafio sempre é chegar até a ponta com efetividade. Nós temos aí um trabalho sério para seguir na pauta da mulher, de violência contra a mulher, e na pauta de igualdade racial, que era um trabalho ainda não executado diretamente pelo Executivo, né? Então, dentre tantos outros, a porta vai abrir, Larissa, e a gente vai precisar cuidar de todo mundo. Eu queria que você me falasse como que a subsecretaria enxerga essas questões, por exemplo, a meritocracia. A gente estava conversando um pouquinho aqui no intervalo. Eu estava contando para a Gi que quando eu estava na faculdade, por exemplo, na minha sala de 90 pessoas, tinham apenas 3 pessoas negras. Como que você vê essa questão de meritocracia, de cotas, num país tão diverso, e a gente ainda tem que lutar com essas questões? Na minha sala também, eram 2 pessoas. Eu e Gian, sei onde o Gian tá, 2 bolsistas. A gente trabalha e luta por um processo de reparação. Sim. Né? A lei de cotas completará 10 anos no ano que vem, a gente precisa trabalhar muito forte sobre isso. Eu acredito que a lei precisa de ajuste, mas ela foi efetiva. É reparação, a gente não tira o lugar de ninguém. Mas foi uma sociedade constituída, né, de pessoas brancas para pessoas brancas, de pessoas com recursos para pessoas com recursos. Então, a gente tem que correr atrás disso tudo para que a gente possa lutar de forma igual. Sim. Hoje, depois desses 10 anos, 49% da população é negra. E quando a gente fala de cota, a gente está falando de igualdade racial do negro, a gente está falando dos indígenas e de pessoas que estudam em escolas públicas. Sim. A gente só quer ter o mesmo direito. A gente só quer seguir trabalhando e podendo... ter representatividade, né? Ter representatividade. Quando a gente não dá essa oportunidade, quando a gente não conta essa história, quando a gente não trata as pessoas de forma igual, eu sempre vou incansavelmente dizer, a gente está tolindo, a gente está colocando teto no sonho e na possibilidade de alguém seguir. E é muito importante que essas pessoas ocupem os espaços, tenham essa representatividade para as crianças, né? Que tenham acesso, que possam se ver na TV, que possam se ver na política e possam se enxergar e ter orgulho e falar, olha, poderia ser eu ali. Exatamente, eu estou aqui, né? Sim. Eu venho de uma cidade de quase 5 mil habitantes no interior do Paraná, moro aqui em Jacareí, me sinto jacariense, mas sei que sou exceção, então... que tenham mais Gis, que tenham mais Larissas e que tenham mais pessoas que possam chegar. Porque podemos, é preciso ter políticas de reparação. A gente já volta aqui para a nossa conversa, eu peço licença a você. E começam a funcionar hoje 2 novas modalidades do Pix. O Pix Saque, que permitirá o saque em dinheiro nos estabelecimentos comerciais, e também o Pix Troco, que permitirá o saque, mas associado a uma compra ou então prestação de serviço. Com as novas funcionalidades, os usuários poderão fazer saque em estabelecimentos comerciais e não apenas em caixas eletrônicos. O limite máximo das transações do Pix Saque e do Pix Troco é de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno. Segundo o Banco Central, a oferta dos novos produtos, no entanto, é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. E restam apenas 2 dias para terminar as inscrições do vestibular da FATEC. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Bom dia, Nayara. Quais são as informações, por favor?
Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o prazo para fazer a inscrição no vestibular da FATEC está chegando ao fim e a gente está aqui com a diretora do campus de Jacareí para trazer um pouquinho mais de informações para a gente sobre esse processo seletivo. Selma, bom dia. Como que as pessoas interessadas em fazer a faculdade podem se inscrever no vestibular? Bom dia. As inscrições do nosso vestibular para os cursos oferecidos na FATEC Jacareí, que são os cursos de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 40 vagas no período da manhã, e também o curso de Tecnologia em Geoprocessamento, 40 vagas no período da noite. As inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro, lembrando que até às 15 horas do dia 1º de dezembro, as inscrições e informações são feitas pelo site, que é www.fatecjacareí.com.br. Perfeito. E quais são os requisitos para os candidatos conseguirem participar do processo seletivo? O processo seletivo está aberto para os candidatos que quiserem participar. A limitação é com relação ao momento de matrícula, que vai acontecer em janeiro do ano que vem. Para a efetivação da matrícula, o candidato tem que estar com o ensino médio concluído. Pode ser o ensino médio ou o EJA, o ensino para jovens e adultos. Então, é importante estar com o ensino médio concluído no momento da matrícula. Existe alguma taxa de inscrição ou é completamente gratuito? A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 39,00. Lembrando que nós temos um sistema de pontuação acrescida aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas escolas públicas e também aos candidatos que se autodeclararem afrodescendentes, existe um sistema de acréscimo na pontuação. E lembrando também que esse ano, em função da pandemia, haverá o sistema, na verdade, o processo de seleção será pela análise das notas do histórico escolar. Isso além da prova? Não haverá prova presencial. Então, todo o processo de seleção será feito com base nas notas, do ensino médio, nas notas do histórico escolar que o candidato carrega no sistema no momento da sua inscrição. Tem todo um tutorial no site explicando como ocorre o carregamento desses documentos, enfim, todo o processo de inscrição. Existe um passo a passo explicando como isso deve ser feito. Já tem data para o início das aulas do ano que vem, no próximo semestre? Já temos data, as aulas se iniciam no dia 2 de fevereiro. Perfeito. Selma, muito obrigada pelas informações. Então, só reforçando, é até dia 1º o prazo aí para poder fazer a inscrição no processo seletivo até às 15 horas. E é pelo site, como está aparecendo aí agora na sua tela, acesse o site, lá tem um vídeo de 3 minutinhos, bem rapidinho, te explicando o passo a passo de como fazer essa inscrição, então não tem erro e boa sorte a todos os candidatos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Nayara, pelas informações. E começam hoje, dia 29, as festividades em homenagem à padroeira da cidade, e a Paróquia Imaculada Conceição, a Igreja Matriz de Jacareí, dá início às atividades com uma novena que acontece todos os dias às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo facebook.com/Imaculada Jacareí. E durante os 9 dias, a igreja estará arrecadando alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, que serão posteriormente encaminhados à Cruzada de Assistência. E a campanha do Novembro Azul trata sobre a prevenção do câncer de próstata. Especialistas reforçam a importância de tratar esse câncer de maneira preventiva. A campanha Novembro Azul marca o mês mundial de combate ao câncer de próstata, que é hoje o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. Segundo o INCA, no Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre decorrente à doença, que é a causa de morte de aproximadamente 29% da população masculina. Se você é um homem, já está na faixa dos 45, 50 anos, não tem sintomas, é interessante que você comece a se consultar, conversar isso com o seu médico para iniciar o exame de prevenção. A estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia
é que em 2021, cerca de 65 mil novos casos sejam diagnosticados. A chance de cura atinge 90%. No entanto, por não estar relacionado a um fator de risco modificável, depende do diagnóstico precoce. O agravante é que a maioria dos homens não procura um médico regularmente. Segundo pesquisas, 70% dos homens não vai ao consultório desacompanhado. Já outros 50% prefere procurar ajuda somente em casos graves. No caso do câncer de próstata, ainda tem a questão do preconceito em relação ao exame de toque, que diminui as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, de cura. Existe um tripé diagnóstico, que é o exame clínico, que inclui o exame de toque, o exame de sangue, que você pesquisa uma substância chamada PSA, que é o antígeno prostático específico, e o ultrassom. Cada exame desse traz informações diferentes, que juntas aumenta a precisão diagnóstica, ou de ter um tumor ou de não ter um tumor. Especialistas defendem que, além da campanha Novembro Azul, temas que envolvam hábitos para uma vida saudável devem ser debatidos durante todo o ano e inclusos no processo educacional das crianças. Que as crianças já cresçam dentro, né, desses conceitos de você ter uma alimentação saudável, de você praticar esportes, você se afastar dos vícios, tanto do tabagismo quanto do álcool e outros vícios, né, sexo seguro. A recomendação médica é que os homens acima dos 45 anos com casos na família e todos acima dos 50 anos façam periodicamente os exames que podem identificar o câncer de próstata. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior chance de cura. Existe um dito muito comum, né, que muita gente às vezes não vai ao médico, fala assim, quem procura acha, mas quem acha, cura. A melhor forma de curar é prevenir. A gente volta aqui para finalizar a nossa conversa com a Gilane Dias. Gi, eu queria que você me falasse um pouquinho se você já tem planejado algum tipo de política pública para a Secretaria. A gente está no processo todo de planejamento e organização. Eu estou diretora de participação, a gente está numa movimentação aí grande do plano diretor, da posse do conselho gestor, né, que todos aí acompanhem e participem, porque o momento é uma lei que norteia todo o desenvolvimento da cidade, que todo mundo participe. E agora, no mês de dezembro, a gente intensamente vai fazer todos esses estudos. Mas o ponto principal é a violência contra a mulher nesse primeiro momento e as pautas de igualdade racial. Eu queria que você me falasse como você se sente representando todas essas vozes aqui na cidade. Como é que vai ser isso para você? Eu me sinto feliz e preparada e privilegiada por ter a oportunidade, né, de ser a primeira subsecretária de Igualdade e Direitos Humanos. A ficha cai, mas essencialmente eu vou fazer o meu melhor e eu tenho certeza que o Executivo abraçou essa pauta com muito respeito e responsabilidade. Isso me tranquiliza. Mas, Larissa, eu estou muito feliz. muito, muito feliz em representar todas as mulheres e que para a gente possa ter voz, vez, espaço, acesso, respeito, todos juntos. Tá bom? Gi, as portas aqui do Bom Dia estão sempre abertas para você. Volte quando quiser e principalmente quando já tiver assumido a subsecretaria. Voltarei, tá combinado. Obrigada, Gi. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode, claro, acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe através das redes sociais. Uma boa semana para você, se cuide e até mais.